Olá, muito boa noite. Neste sábado, 17 de abril, me propus a conversar com cada um que me assiste sobre as dores que as pessoas sentem. E aí as dores, cada um vai dando os nomes. Artrite, fibromialgia, ácido úrico, as próprias cãibras, as dores, enfim, dores ósseas, dores musculares. E nós vamos criando nomes e criando remédios para as dores. Os ocidentais não têm muita paciência e não têm muita condição de suportar dores. Mas, e por que temos dores? Qual é a causa da dor? Por que surge dor? É interessante dizer que a medicina moderna tem em torno de 63 especialidades médicas. 63 especialidades médicas. Mas para que essa quantidade enorme de especialidade médica se eu só tenho 5 órgãos e 5 vísceras? O problema é que o organismo humano, na visão da medicina moderna, ele foi todo fragmentado. Eu sempre comparo, e a comparação é grosseira, claro, mas ela serve de exemplo. Eu comparo o organismo humano para a medicina moderna como um shopping center. O shopping center é cheio de lojinhas. Cada um é dono da sua lojinha, mas ninguém é dono do shopping. Ou seja, ninguém cuida do todo, cada um só cuida da sua lojinha. Pois as especialidades médicas, que são interessantes para efeito de conhecimento, de aprendizado, é interessante, mas ela atrapalha muito na hora do tratamento. Porque eu não posso tratar os 5 órgãos: coração, pulmão, baço, rins e fígado. E cada um tem suas vísceras: o intestino delgado, o intestino grosso, o estômago, a bexiga e o estômago. Então, se eu só tenho esses 5 órgãos e 5 vísceras, como é que tem tanta doença? Quais são as causas dessa excessiva quantidade de doenças para justificar as 63 especialidades médicas? É que nunca se buscam as causas, a raiz do problema. Sempre se trata sintomas. Doeu a cabeça, remédio para dor de cabeça. Tem uma dor no baixo ventre, dor para o baixo ventre. Tem uma dor na bexiga, remédio para bexiga. Tenho pressão alta, remédio para pressão alta. Então, cada um vai prescrevendo o seu remédio. Isso é ótimo para a indústria química. Para a saúde, para a boa qualidade de vida, não é bom, não. Mas, e as dores? Da onde vêm essas dores? Vamos raciocinar o organismo como um todo. Sempre que se tem uma dor, sempre que se tiver uma dor, em qualquer lugar do corpo humano, ali no local da dor, não está passando sangue. O sangue ali está com dificuldade de circulação. E quando aquela dor é pulsante, é uma dor que está pulsando, é porque ali não está passando quase nada de sangue. Aí cria pressão, a dor é mais intensa e nós sentimos que ela está pulsando, ela está palpitando. Se eu sei, isso tem milênios, isso tem no mínimo 2.500 anos que a medicina sabe. Se eu sei que a dor é originada pela precariedade da circulação do sangue ou por não circular o sangue, e quando não circula ela é mais intensa, ela exige a intervenção médica logo nos prontos-socorros, eu ainda tenho que saber outra coisa: e por que é que o sangue não está circulando bem?
Aí tem lá a artrite, tem fibromialgia, tem as dores ósseas, as dores musculares, criam as ínguas, criam as hérnias, criam varizes, cria-se hemorroidas, sangra pelo nariz, aparece sangue na urina, aparece sangue nas fezes, ou seja, o sangue não está bom. Como o sangue não está bom? O sangue ou ele está muito grosso, e aí o sangue grosso flui mal, o sangue grosso vai se arrastando igual barro, vai escorrendo. Quando nós deveríamos ter sempre o sangue fino, fluído bem, sangue que tenha boa fluidez. Ou eu tenho pouca quantidade de sangue, que lá vem as anemias. Ou o sangue está muito ácido. Ou eu tenho infecções, inflamações no sangue. Pois vamos lá. Em ciência, quando tu começa a explicar uma coisa, vem a necessidade de outras explicações. Se eu estou dizendo que a dor, em qualquer lugar que seja, mais fraca ou mais intensa, ou até insuportável, que eu tenho que ir para o pronto-socorro agora, ela está ocorrendo porque o sangue não está circulando bem. Aí no pronto-socorro vem os anestésicos e os vasodilatadores. E a dor já passou. Ela cessa imediatamente. Com o vasodilatador, aquela veinha, aquela artériazinha dilatou, passou, o sangue circulou, aliviou a dor. Deu anestésico para ajudar a acalmar, para que eu não sinta a dor. Ela está ocorrendo, mas eu não sinto. Parece que tudo ficou muito bem. Aqui eu resolvi a emergência, mas não resolvi a causa do problema. Eu tenho que perguntar por que é que esse sangue não está circulando bem. E aí eu vou chegar lá no sangue ácido, o sangue grosso ou sangue com algumas infecções. Como é que eu melhoro essa qualidade do sangue? Ou como é que surge o sangue? Como é que meu organismo produz sangue? O sangue não vem lá de fora. Ah, que bom se viesse lá de fora, que volta e meia chover esse sangue. Tinha muita gente esperando com a bacia para que o sangue viesse e eu conseguisse ingerir. Não, ele é gerado dentro do meu organismo. O sangue é gerado dentro do meu organismo a partir de 3 coisas: os alimentos, aqui saem os nutrientes, os líquidos e a essência. Ele precisa de uma essência. Só alimento e líquido não produz sangue. Ele precisa de uma essência. Essa essência vem dos rins, a chamada essência Jin. Essa essência que vem dos rins é que vai apanhar o nutriente, o líquido e vai produzir o sangue. Eu sempre comparo nas salas de aula, e vale a pena essa comparação, a produção de sangue como fazer o pão, como fazer a massa. Para mim fazer uma massa, para fazer o pão, fazer a massa propriamente dita, uma boa lasanha, eu preciso do quê? Da farinha, da água e do fermento. O pão sem o fermento não cresce. É o fermento que cresce e dá movimento. Porque o que cresce, por isso é o nome fermento, é para crescer, é para fermentar. Para fazer o pão é isso, a farinha, a água, o fermento. Para fazer o sangue, eu preciso da farinha, chamada nutrientes, que na verdade a farinha é o pó que o baço pâncreas suga dos alimentos, e daí a boa alimentação, a riqueza de alimentos vai fazer a riqueza de sangue. Os líquidos que ingerimos, por isso a importância de beber água, e essa essência, que é o fermentinho, essa essência que vem do rim. Quem vai produzir o sangue não é o rim, mas é o coração que dá coloração. Mas é essa produção de sangue, ela se dá lá no rim. A coloração é o coração que faz.
e a guarda desse sangue, o depósito desse sangue produzido pelo rim está lá no fígado. O fígado é o depósito de sangue, por isso ele é uma massa esponjosa. Então, quando eu tenho muito calor no sangue, e aí calor no sangue faz dilatação, aí vem hemorroidas, vem varizes, vem sangramentos internos, vem sangramentos externos, vem a menstruação continuada nas mulheres, aquela menstruação que nunca para, que menstrua às vezes no mesmo mês. Crianças e jovens sangram pelo nariz, velhinho sangra pelo nariz, cria varizes, cria hemorroidas. Aqui é muito calor no sangue. É toda uma alimentação que produz muito calor no sangue. Qual é essa alimentação? Os brancos, as farinhas brancas, os açúcares, os laticínios, dá muito calor, e as frituras. Esses brancos mais as frituras, as gorduras ruins, criam um calorão danado no sangue. Pode observar, quanto mais a pessoa se alimentar de carboidrato, mais calor no sangue ela tem. Ela tem mais facilidade de sangrar, ela tem mais irritação, ela tem mais impaciência, isso é calor do sangue. O calor dilata, e o que dilata demais vaza, porque o que dilata demais rompe, fura. Pois que sangra a menstruação, sangramento excessivo, as hemorroidas, as varizes e assim por diante. E aí fazem cirurgias de varizes. Por exemplo, fez uma vez, ela retornou, fez 2 vezes, retornou, fez 3 vezes, 4 vezes, retornou. A mesma coisa com as hérnias. Retirei a hérnia, voltou a hérnia, retirei e voltou. Por quê? Porque eu retiro o sintoma e não mexo na causa. Eu quero diminuir o calor do sangue, então eu tenho que diminuir e muito esses alimentos que falei, farinha branca, açúcar, os derivados do leite, as frituras, as gorduras ruins. Isso é calor no sangue. O sangue ácido, ele vem desses mesmos alimentos, mas o excesso de proteína animal é sal. Porque o excesso de proteína animal, os alimentos de origem animal têm uma substância chamada creatina. E a creatina é o que gera a creatinina, que é aquela dificuldade, às vezes, dos nossos rins em filtrar. Quanto mais proteína animal, quanto mais sal e mais esses alimentos brancos, farinha branca, leite, seus derivados e açúcar, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir a acidez do sangue. E a acidez do sangue é que cria os processos inflamatórios, inclusive os tumores, as doenças tumorais. Eu estou só falando de sangue. Então eu falei para o sangue fluir melhor, eu preciso diminuir o calor e eu preciso diminuir a textura. Para diminuir a textura são esses alimentos. Para diminuir o calor são aqueles alimentos que eu falei, os alimentos brancos. Para deixar o sangue mais grosso, é todos os alimentos brancos por causa do glúten e do açúcar, mais as gorduras ruins. Eu preciso diminuir, mas calma lá, eu tenho que deixar esse sangue sem acidez, sem inflamação e sem muito calor. Isso aqui precisa de verdes. Muito verde. Nós estamos no centro da cidade, um calorão dos apartamentos no verão, o calorão dos prédios, dos asfaltos. Nós saímos dali e vamos lá para o campo, lá para a costa de rio, no camping. Tu chega lá e já começou a relaxar, já começou a diminuir aquela tensão. Ou seja, em meio ao verde, em meio à água, eu relaxo. Eu volto para casa muito tranquilo, descarreguei a tensão. Por isso que as pessoas em tempo de férias procuram a praia, procuram os campos, procuram os campings. O contato com o verde, o contato com a água acalma. Por isso que a gente está com calorão, bebe água. Agora, quer melhorar a qualidade do sangue? Os verdes amargos, porque a qualidade do sangue passa lá no fígado. E não é por acaso que o fígado produz a vesícula, para ter bilis,
para ter secreção biliar. É isso que vai fazer o bom metabolismo dentro do fígado e que vai limpar esse calor, essa acidez e essas inflamações que se criam no sangue. Então, eu quero resolver as dores. Eu falei de dores. Não importa como é que é o nome dessa dor, porque o ocidental dá nomes. Não sei para quê, só para enfeitar, porque a dor é a mesma. O que ela muda é de lugar. Ela pode ser mais intensa ou menos intensa, mas a causa da dor é a mesma. A origem da dor é a mesma. É sangue grosso, é sangue ácido, é sangue inflamado que não está passando naquele local que está me doendo. Ele não está conseguindo fazer boa circulação. Eu mexi na alimentação, eu trouxe muito mais verdes. Os verdes mais amargos, que é para limpar o fígado e ativar a vesícula. A vesícula, com as suas gotículas, ela ajuda muito no processo de digestão. Ela ajuda muito o trabalho do estômago, ela ajuda muito o trabalho do intestino e ela faz o fígado se limpar, como se fosse um fluido. E aí o fígado limpinho, com seu depósito de sangue limpinho, o sangue vai fluir muito bem, o sangue vai circular muito bem, eu não tenho pernas inchadas, eu não tenho sangramentos, eu não tenho dores, eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, vive-se muito tranquilo, é só harmonizar. Seria tão simples isso, é só observar a natureza. O que a natureza tem bastante? Verdes, árvores. A natureza está nos dizendo, quando nós precisamos desses verdes que eu estou falando, as saladas, as verduras, os próprios chás amargos, onde é que nós vamos buscar? No céu é que não é, é na natureza. Então nós observamos a natureza. O que a natureza fornece muito para nós? Os legumes, aqueles que estão embaixo da terra, a batata, a cenoura, a beterraba, o aipim, o inhame, o próprio amendoim, tudo que estiver embaixo da terra é ótimo para comer. E claro, agora as carnes, os queijos, os leites, nós somos da espécie animal, um dos poucos que comemos tudo isso por muito tempo. Não são todos os animais que integram a mesma espécie que comem o que nós comemos. Nós fazemos um misto de saladas, de legumes, de carnes, de queijos, de leite. Tudo isso é saudável, mas eu tenho que ver no meu organismo o que é maior. O que é maior consome mais. Meu fígado é grande, então ele precisa de um consumo maior de verdes, azedos, amargos. Fígado é azedo, o amargo vem da vesícula. Azedos, amargos e verdes dão boa saúde para o fígado. Aliás, quando os nossos exames do fígado não estão bons, que tem gordura no fígado, que já é sangue que não está circulando direito, eu preciso me socorrer dos verdes amargos para resolver a minha limpeza do fígado. Os rins são 2 e são grandes, eu preciso comer muitos grãos, todos os grãos. O baço do lado esquerdo, que é o segundo andar do estômago, ele prefere muitos legumes. Todos os legumes, aquilo que se dá embaixo da terra. E os grãos que estão em cima da terra formam a nossa alimentação. Verduras, grãos e legumes. Carnes e queijos devemos comer, claro que devemos. Mas temos que diminuir a frequência e a quantidade de sal. Nosso problema é excesso de açúcar e excesso de sal. O excesso de açúcar, o excesso de sal, mais a gordura ruim é o que faz a acidez do sangue. Sangue ácido circula mal. Sangue grosso circula mal. E o sangue, quando está muito quente, também circula mal, porque ele faz bloqueios, ele faz dilatações. Então tem os 3 males, o sangue grosso, o sangue ácido e o sangue muito quente. Para mim mexer no ácido, no quente e no grosso, os verdes em abundância, as saladas amargas e mais alguns chás amargos.
Aqui eu já mexi nisso tudo. Eu diminuí as dores, eu mexi nas varizes, eu mexi nos sangramentos, o sangue fica dentro dos vasos, circulando normalmente e eu vou ter muito boa saúde. Aliás, nós deveríamos, quando temos uma dor, não correr imediatamente buscar o remédio. Vamos tentar identificar de onde é que veio essa dor, como é que ela se gerou. Nós pensamos que tudo vem do acaso. Por isso nós nunca questionamos a medicina. Nós pensamos, eu era tão bem, mas agora eu ando ruim, eu ando doente. Nós nunca perguntamos, mas de onde é que vem isso? E nós ocidentais estabelecemos uma convenção de que toda pessoa idosa é doente. E aí todo velho tem que ter plano de saúde, ou melhor, plano de doença, porque plano de saúde não existe. Se eu tenho saúde, não preciso do plano. E outra coisa, nós convencionamos que com o envelhecer nós temos que ficar doente. Essa lógica é uma lógica ocidental, é uma lógica da indústria química. Eu posso ser bem velhinho, sem nunca ter passado por médico, sem nunca ter ficado doente. Mas é claro que a minha saúde depende disso, da boa alimentação, que essa alimentação variada, que eu sempre falo, no prato, 4 cores. Se eu tiver 4 cores no meu prato, eu vou ter 4 alimentos diferentes. Preciso fazer movimento do corpo, canse o corpo que não cansará a mente. Quem coloca o corpo em atividade, no trabalho, nas caminhadas, nas próprias academias que façam movimentos, eu promovo uma boa circulação do sangue, eu promovo um bom reforço dos músculos todos. E não esqueçamos que no intestino, no pulmão, o coração, o estômago, tudo tem músculo. Os músculos precisam ser reforçados, mas eles vão ser reforçados pela boa circulação do sangue. Então, com a alimentação, eu produzo bom sangue. Bom sangue em qualidade e quantidade. Isso é alimentação. Agora, com as atividades físicas, as caminhadas, as academias, os movimentos, eu produzo a boa circulação. Então, bom sangue e boa circulação vai dar boa saúde, vida longa, sem os tropeços de muito remédio e sem as frequências a pronto-socorros ou hospitais. É muito simples tratar da saúde. É complicado tratar a doença quando começa a buscar especialidades. Um médico, mais um, mais outro, porque cada um dá uma opinião só naquele cantinho que ele aprendeu e cada um prescreve os seus remédios, até que vem a guerra dos remédios que me atacam o estômago. Aí eu vou precisar dos prazóis para acalmar o estômago e vou criar um outro problema, que é a perda de memória, que é a perda de imunidade e que é a baixa capacidade do organismo em resistir às doenças. Eu comecei a tomar remédios, eu vou criar outras doenças. Eu tomo remédio para resolver algumas, eu vou criar outras tantas por causa dos efeitos colaterais e da guerra dos químicos que ocorrem dentro do meu organismo. Então, resolver dores é resolver circulação de sangue. E para resolver circulação de sangue, eu tenho que diminuir calor, diminuir a textura e diminuir as inflamações. Isso é tudo alimentação à base de verdes, legumes, grãos e proteína animal, não em excesso. Observar que açúcar e sal em pouca quantidade. Isso não aumenta a umidade interna e a umidade que eu possa criar internamente. Se eu não tenho excesso de sal, eu consigo expelir direitinho ao invés de ficar retendo líquido. É assim que se faz saúde. Eu tenho que buscar as causas e trazer as recomendações ou os encaminhamentos que precisa. A medicina deveria ser assim. Ela ainda não é, porque tem um jogo de mercado muito pesado e que os profissionais da própria saúde não conseguem trabalhar e também não têm essa visão. Por hoje era isto. E antes de encerrar, não esquecer que a partir de maio os nossos contatos mudam. O nosso telefone convencional passa a ser
3027 5488 e o nosso WhatsApp 999 20 3861. 93 vezes 20 3861. O WhatsApp é só para mensagem. Nós não recebemos ligação telefônica nesse número. Gostou do tema? Compartilhe, passe adiante, inscreva-se no nosso canal. Contribua conosco quando compartilha, quando curte as mensagens, quando leva adiante, outras pessoas também começam a ver o mundo e a nossa saúde por um outro ângulo. Se não estava adequado, se não está de acordo, faça sugestão ou faça a crítica. Ninguém é dono da ciência, ninguém é dono da medicina. As opiniões variam e variam muito. Mas a tarefa é buscar a raiz, porque quando busca a raiz do problema, quando mexe no problema, a cura ocorre. Ou então os efeitos de mexer nas causas são muito mais duradouros e são muito bons. Muito obrigado pela atenção, um bom final de semana, fiquem em paz. Boa noite.